Paz do Senhor, queridos, que maravilha, que bênção estarmos juntos para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, com o seguinte tema: o encontro de Ruth com Boaz. Muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros, profetas ou reis, mas Boaz foi diferente. Ele foi um homem comum que ficou conhecido pela sua generosidade e gentileza. Além disso, Boaz deu provas de que temia Deus pela sua maneira justa e bondosa com que governava sua casa e atendia os pobres. Nesta lição, veremos como Deus guiou Ruth em seu bom encontro com Boaz. Ponto de número 1. Boaz, o remidor, um homem próspero. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth 2:2. Logo que chegou a Belém, Ruth viu a necessidade de providenciar alimento para ela e para sua sogra. Seu senso de responsabilidade não a deixava cruzar os braços. Para resolver essa questão, pediu permissão à sua sogra para respigar nos campos de Belém. Sua decisão foi um passo de fé, tomando por base o mandamento de Deus. A Bíblia diz: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, verso 9 e 10. Ruth não era apenas uma viúva pobre, mas também uma estrangeira, de modo que tinha todo o direito de buscar a ajuda e a provisão de Deus. Ele é o Deus que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio 10, 18. Ruth agiu totalmente por fé, pois sendo estrangeira não conhecia os proprietários dos campos. Além disso, como mulher e estrangeira, encontrava-se numa posição especialmente vulnerável e precisava tomar cuidado com o lugar e as pessoas aonde ia trabalhar. É nesse momento que entra na história um homem chamado Boaz, parente de Elimeleque e dono de muitos bens naquele lugar. Seu nome significa nele a força. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ruth 2:3. Não existe nada por acaso na vida de quem teme a Deus. A operação providencial de Deus está sempre trabalhando por nós, em nós e conosco, realizando os propósitos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ruth 2:4. Boaz chega por ali e cumprimenta os seus funcionários de forma cortês, bíblica e educada. E observa a presença de uma desconhecida em seu campo, aliás, uma bela desconhecida. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ruth 2, 5 e 6. Tenho a impressão de que foi um caso de amor à primeira vista, pois daquele momento em diante, Boaz voltou seu interesse para a jovem Ruth e não para a colheita. Apesar de ser estrangeira, recém-chegada na cidade, Ruth era uma mulher livre e desimpedida que, sem dúvida, já havia sido notada pelos rapazes daquele lugar. O encontro de Boaz com Ruth não aconteceu por acaso. Havia dezenas de outros campos em Belém, porém Ruth foi guiada por Deus ao campo de Boaz. E em seguida levou Boaz a visitar o campo, no mesmo instante que Ruth estava lá. Boaz, como um tipo de Cristo, tomou logo a iniciativa de falar com Ruth. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ruth 2:8. Provavelmente Ruth jamais teria tido a liberdade de falar com um rico proprietário de uma fazenda.
A iniciativa de Boaz representa a graça divina que dá preferência aos mais pobres e necessitados. Ele falou carinhosamente com Ruth, chamando-a de minha filha, pois ela era bem mais jovem do que ele. E não só isso, Boaz também assegurou o direito de Ruth em permanecer trabalhando nos seus campos ao lado de suas empregadas, Goel e Levi. Ruth falou inicialmente com o encarregado de Boaz, pedindo-lhe permissão para respigar naquele campo. O homem lhe deu a permissão, mas ela ainda não tinha qualquer informação sobre o dono daquele campo. Dentre dezenas de pessoas de Belém, Boaz era o único que podia redimir os bens de Elimeleque e casar-se com Ruth. Vemos que Deus encaminhava Ruth na direção certa. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e Elimeleque. Segundo a tradição rabínica, era sobrinho. Sendo assim, ele poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também podia cumprir o costume antigo de se casar com a viúva de Malom, para suscitar sua descendência. É importante entender que havia duas atribuições distintas na lei de Moisés. A primeira era de resgatador e a segunda de se casar com a viúva, para suscitar a descendência do falecido. Essas atribuições tinham que ser exercidas em forma de um favor imerecido ou graça, visto que exigia sacrifícios e despojamento do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Temor e respeito. Podemos ver espiritualidade ou ausência de espiritualidade nos setores comuns da vida humana. A espiritualidade que funciona apenas nos templos não pode salvar ninguém. Boaz mostrou-se respeitoso e temente a Deus em sua forma bondosa de relacionar com seus empregados. Por outro lado, os trabalhadores cristãos também devem dar bom testemunho em seu trabalho de cumprir ordens e executar suas tarefas profissionais. Nada justifica a insubmissão e a falta de respeito entre patrão e empregado e vice-versa. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, aos Efésios 6, de 6 a 9. Ponto de número 2. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Boaz tomou a iniciativa logo no início de proteger Ruth de possíveis abusos morais e sexuais. Nem todos os que nos cercam são tementes a Deus. Vivemos em um mundo permeado pelo mal. Abusos morais e sexuais acontecem a cada minuto em locais de trabalho. O Conselho Nacional de Justiça define assédio moral como conduta abusiva e zarada por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, define o assédio sexual no ambiente de trabalho como a conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos, outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Ainda na mesma publicação, temos que o assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. De cunho opressivo e discriminatório, constitui violação a direitos humanos. As consequências que o assédio sexual podem trazer são várias. Por exemplo, depressão, angústia, estresse, crise de choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante, insônia, alterações no sono, pesadelos, diminuição da capacidade de concentração e memorização,
isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas e fazer amizades, sensação negativa em relação ao futuro, aumento de peso ou emagrecimento exagerado, aumento da pressão arterial, problemas digestivos, tremores e palpitações, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, uso de álcool e drogas e tentativa de suicídio. Certamente os dias de Ruth não eram diferentes dos nossos. As suas condições de viuvez e pobreza deixavam-na muito exposta ao assédio moral e sexual. Por esta razão, Deus providencia Boaz e ele estabelece as regras que visavam proteger Ruth. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ruth 2, 8 e 9. Deus estava agindo. Ruth 2,10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth ficou extremamente impressionada com o gesto de Boaz, que inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna de tão nobre tratamento. O Deus da providência estava agindo no sentido de construir o cenário necessário para mais uma importante etapa do seu plano redentor. A linhagem messiânica precisava continuar. A aproximação entre Boaz e Ruth era fundamental para o desenrolar dos próximos eventos. Vemos neste episódio que Deus age com discernimento e sabedoria, ajustando o livre-arbítrio humano à sua soberania, a fim de que ambos concorram para o mesmo desígnio. No exemplo em estudo, havia uma motivação especial na conduta de Boaz para o tratamento que dispensou a Ruth. Ele tinha informações preliminares sobre o testemunho de Ruth. Respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Ruth 2,11. Sensível e espiritual. Boaz reunia as qualidades de firmeza moral, sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, conforme lemos: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2,12. As palavras de Boaz constituem uma bênção sobre a vida de Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E, como servo de Javé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ruth 2,13. Ruth não olhou para trás, para seu passado trágico, nem olhou para si mesma, pensando sobre a sua triste situação. Lançou-se aos pés do Senhor e sujeitou-se a Ele. Afastou o olhar de sua pobreza e voltou-se para as riquezas dele. Esqueceu de seus medos e descansou nas promessas dele. Que maravilhoso exemplo a ser seguido pelo povo de Deus hoje. Ponto de número 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Verdadeiramente a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que se lançam aos braços do Senhor. Deus não poupou Ruth do trabalho, mas em contrapartida multiplicou seus esforços. A vida não é fácil para ninguém. Deus não garante bênçãos para o ocioso. Ociosidade é pecado. Sobre o trabalho, a Bíblia diz: mas o homem nasce para o trabalho.
como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó 5, verso 7. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11, 6. Tanto o trabalho físico quanto o trabalho mental cansam o homem. Não existe trabalho sem esforço. A expressão com o suor de seu rosto parece sugerir também que a dignidade do trabalho está em sua transparência e honestidade. Honestidade é uma questão de caráter. Algumas ocupações, da forma como são exercidas, levam as pessoas ao pecado. Há limites para aquilo que o mundo moderno chama de trabalho honesto. Por exemplo, um artista plástico cristão não pode produzir objetos de idolatria. Um compositor cristão não pode compor músicas que instigam a paixão carnal. Um escritor cristão não pode escrever conteúdos pornográficos. Um cantor que se diz temente a Deus certamente não cantará coisas contrárias à vontade de Deus. Um comerciante evangélico não venderá mercadorias de origem escusas ou pirateadas, não venderá produtos que alimentam o vício, o alcoolismo, o tabaco. Quem contribui para a divulgação do mal, da desobediência e do pecado é do diabo e não de Deus. É comum notarmos que existem profissões mais prestigiadas e que proporcionam maiores ganhos na sociedade. No entanto, ninguém deve ficar envergonhado por ter uma profissão mais humilde, como servir as mesas, levantar as paredes de uma construção, recolher o lixo da cidade. Todo o trabalho honesto é abençoado por Deus. Todo filho de Deus deve exercer um trabalho produtivo que combine com o caráter cristão. Calvino, falando sobre este assunto, disse: certo é que jamais profissão alguma será dele aprovada, se não for útil, e se o público não for dela servido, e se também não redundar em proveito de todos. Glória a Deus. Os acasos de Deus. Ruth 2,19. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Ruth 2:19 e 20. Ruth voltou para casa exuberante, levando quase uma éfa de cevada, ou seja, cerca de quase 37 litros, segundo alguns comentaristas. Claro que a sua alegria ia muito além desses grãos abençoados. Perguntada por Noemi onde tinha trabalhado, Ruth respondeu: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Nesse instante, Noemi louvou o Senhor e disse: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre nossos remidores. Que pena que muitos crentes já não louvam a Deus como louvavam no início da fé. Quem já teve a felicidade de encontrar o seu Redentor, não pode parar de louvá-lo. Noemi viu com os olhos da fé que o encontro entre Ruth e Boaz apontava para um novo tempo, um tempo de grandes vitórias, o resultado da colheita. Ora, aquele que dá semente ou que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Ruth não demorou muito para colher os frutos de sua confiança em Deus. Pela forma graciosa como foi tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. O trabalho árduo durou toda uma estação. Entre março e abril colheu cevada, e de abril a junho, trigo. Concluída as colheitas, ficou com a sua sogra. Uma colheita ainda muito maior estava reservada para o futuro. Vamos para a nossa conclusão. Tudo isso aconteceu a Ruth como consequência de sua fé em Deus. Sua decisão de deixar a sua terra natal, seus pais, seus deuses, comoveu o mundo espiritual. Conforme declarou Boaz, Ruth se abrigou debaixo das asas do Senhor Deus de Israel. Essa imagem, por vezes, refere-se a uma galinha protegendo seus pintinhos, mas também pode ser uma referência aos querubins sobre o propiciatório no Santo dos Santos. Ruth não era mais uma estrangeira desconhecida no reino de Deus.
fora aceita por Deus e estava habitando com ele no lugar santíssimo. Boaz ficou empolgado. Ele queria que todos ouvissem o que ele pensava de Ruth e não teve vergonha dela. Assim é Cristo também conosco. É assim que Cristo faz a nosso respeito. Quando falou a Ruth, Ruth lhe disse: falaste ao coração de tua serva. Palavras que nos lembram que Jesus também falou ao nosso coração. A nossa fé em Jesus Cristo é fruto desta palavra. A palavra do Filho de Deus sustenta o seu povo. Se ouvirmos as vozes deste mundo, ficaremos confusos. Mas se seguirmos ouvindo a voz de Jesus, ficaremos firmes e fortes. Louvado seja Deus. Por isso, eu agradeço a Deus e peço a Ele que te abençoe ricamente neste momento. Deus vos guarde no amor de Deus. Amém e amém.